Dermi, aí você é preso até 74. Depois de quem você conviveu mais nessa prisão de 74? Pessoas assim. Havia todo um grupo que era muito ligado ao cardeal Arnes. Eu era um deles. E eles queriam prender o cardeal, eles queriam prejudicar o cardeal. Como não podia prejudicar o cardeal, atingiram os seus assessores, seus colaboradores, entre os quais o Waldemar Rossi, que foi aquele operário que saudou o Papa em 1980, no Morumbi, o Elias Stein e o pessoal da Pastoral Operária e da Oposição Sindical Metalúrgica de São Paulo. E havia professores, havia estudantes, havia um filho do então reitor da USP, José Modenberg, físico, e sabendo que ele era filho do reitor da USP, eles mandaram que ele abrisse os braços em forma de cruz, colocavam livros pesados nas mãos dele. Ele não aguentava o peso, quando baixava os braços, os livros caíam, ele levava choques elétricos nas costelas, nos braços. Várias vezes nós vimos pessoas muito importantes passando no corredor que haviam sido presas. Como é o caso do Paul Singer, Francisco de Oliveira, grandes intelectuais brasileiros que passaram por essa experiência. Então, você perguntou o que a gente fazia nesse período. Antes da prisão. Não era isso mesmo. Agora, veja só, depois disso tudo, você veio para Natal em que ano? Você chegou em Natal em 74. Aí como é que foi a tua vinda aqui para Natal? Eu saí da prisão em maio de 74, então dia 14 de janeiro saí em maio. Mas saí arrebentado, psicológica e fisicamente. A gente saía, eu tinha sido sequestrado dia 14 de janeiro de 74, na porta da Folha. Eles chegaram dizendo que uma irmã minha queria falar comigo. Agora, como é que minha irmã ia falar comigo sem avisar? Eram eles. Eu tive como fugir e fui sequestrado e levado pela equipe do Fleury. Nesse mesmo ínterim, foi levada a minha esposa na época e o nosso filho, que tinha 1 ano e 8 meses. E passou por tudo que nós passamos. Eles levaram o menino para a casa dos meus sogros em São Bernardo, arrombaram a porta da casa deles de madrugada e jogaram o bebê no chão. Ele bateu com a cabeça e ficou inutilizado o resto da vida. E aquela matéria que saiu na Isto É, né? Isso que fez a ditadura. Mas eu fiquei até junho, maio, junho de 74, depois, por ordem médica, tive que voltar para cá. Porque ele achou que era era uma saída. De fato, foi a única saída que eu tive na época, foi essa. Mesmo em Currais Novos, eu não tinha coragem de andar. Fui recuperando aos poucos a capacidade de andar sozinho, né? Até vir para Natal. Que ano isso? Eu vim para Natal em 75. Passou aí um ano em Currais Novos. Passei um ano em Currais Novos. Aí aqui em Natal você começou a trabalhar em jornalismo? Aí eu fui trabalhar no Diário, fiquei uns 3 anos, mais uns 2 na Tribuna, depois voltei para o Sul. Aí como é que foi a experiência da Cojornate? A experiência da Cojornate foi uma tentativa. Cooperativa de jornalista, né? Foi a segunda cooperativa de jornalistas do país. E ela nasceu diante de uma realidade que era a realidade da divergências que havia entre gráficos e jornalistas de Natal. Os jornalistas se consideravam superiores aos gráficos, e os gráficos não queriam conversa com os jornalistas. Aí eu e o Luciano de Almeida, Arlindo Freire, Birajara de Macedo e outros jornalistas, nós resolvemos seguir o exemplo do Rio Grande do Sul e fundamos a Cojornate, da qual eu fui o primeiro presidente. Compramos uma máquina russa no interior de Pernambuco, acho que tinha servido na Revolução de 1917, mas passamos a produzir juntos. Quebrou-se essa barreira entre gráficos e jornalistas, e depois eu acredito que ela continuou atuando durante muitos anos.
Depois, você chegou a produzir quantos do salário mínimo? Saíram 8 números, né? 8 edições. Como é que foi a experiência do jornal Salário Mínimo dentro da Cojornata? Foi uma experiência boa porque a gente pôde conhecer o melhor as elites dominantes do Rio Grande do Norte, o seu comportamento. E o jornal é independente. Então, uma vez nós fizemos uma reportagem sobre um convênio entre a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e a Universidade de Johns Hopkins, de Nova York, para o uso de técnicas avançadas de esterilização feminina aqui no estado. Aí nós denunciamos isso e as pessoas, na época, envolvidas nessa questão, queriam fechar o jornal de todo modo, dando pressões. Quem quiser depois ler a reportagem, procure no diário, no site do Centro de Direitos Humanos. Procure o Roberto Monte, que eu acho que você tem a coleção, né, do Salário Mínimo. Então, um jornal que incomodou, mas era totalmente independente e depois não teve condições de continuidade, por falta de recursos. Aí me diga uma coisa, você está aqui em Natal, como é que começa a história de fundação ou articulação naquilo que vai resultar na Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese? Como é que foram os primeiros contatos? Como é que a coisa aconteceu? Na época nós colaborávamos muito com o Padre Pio, e eu tinha também uma aproximação com o Donivaldo ontem, então arcebispo, porque eu fiz um livro sobre o filósofo existencialista francês Gabriel Marcel, chamado Gabriel Marcel, aliás, Esperança e Paz em Gabriel Marcel, que eu pretendo publicar. O Donivaldo Monte fez o prefácio do livro. Então nós tivemos longas conversas. Ele era um homem muito simples, mas de bom coração, e tinha um sentimento da justiça e da simplicidade. Ao contrário de alguns outros bispos, que alguns até passaram por aqui, que eram muito arrogantes, eram verdadeiros príncipes da igreja. E Dom Nivaldo então fez o prefácio e a gente se aproximou, e aí eu me lembro que junto com você, com Horácio Paiva, Elias e outros companheiros, surgiu a ideia de se organizar a Comissão de Justiça e Paz. Organizada ela já estava, mas não estava em atividade, pelo que eu me lembro. E aí foi uma experiência muito boa. Mas eu trabalhava na época na Fundação Estadual do Trabalho e Ação Comunitária, FETAC, com Marluz e Saldanha. E houve uma greve dos professores e a Polícia Militar reprimiu essa greve. Eu fiz uma nota pela Comissão de Justiça e Paz e no outro dia foi demitido pelo governador da Rua de Maia por causa dessa nota de apoio aos professores. Mas não me arrependi até hoje. Mas você ainda estava na tribuna? Ao mesmo tempo eu trabalhava na tribuna. Saí do diário e fui para a tribuna. Aí você sai de Natal em 1980? Em 79. 79. Aí vai para... Fui trabalhar com o Leonardo Bosch. Agora me diga uma coisa, aqui 11 minutos. Eu sei, agora consta, pelo menos esse eu tenho dúvida ainda, que a ideia de se fazer um encontro nacional de direitos humanos, você já tinha essa ideia aqui em Natal, ou essa ideia foi aparecer no momento que você foi trabalhar com o Leonardo Boff na Vozes em Petrópolis? A ideia já existia, a partir do contato que aqui a gente já mantinha com a SESI em Salvador. Ah, então fala um pouco desse contato com a SESI e como é que chegou-se à articulação do encontro de 1982. Nós procuramos a SESI porque nós queríamos o apoio da SESI para a Cojornates. Entendi. Entendeu o link? Uhum. E aí falamos com o Enilson Souza, que era o secretário executivo. Não obtivemos apoio financeiro para a Cojornates, mas surgiu a ideia em conversa com o Enilson de que houvesse uma articulação mais orgânica entre as ONGs de direitos humanos e além dos contatos de cúpula que existiam através da Comissão Brasileira de Justiça e Paz. E em conversa com Leonardo Boff, que editava a revista Eclesiástica Brasileira, o próprio Frei Clarice Neotes, que era editor da revista Vozes, da qual era secretário de redação, nós tivemos a ideia de procurar a SESI mesmo para obter um apoio para uma articulação pela base
das entidades de direitos humanos. Qual o ano disso aí? Foi em 82. Não, estou falando, porque eu encontro em 82, mas a articulação, a primeira articulação que via SESI e com o pessoal Nilson, foi em que ano isso? Era entre 79 e 81. Ah, certo. Aí como é que aconteceu essa articulação? Aí o Nilson compreendeu logo o significado e a SESI colaborou desde o primeiro momento para a realização do primeiro encontro lá em Petrópolis. E houve uma oposição declarada da Comissão Brasileira de Justiça e Paz. A presidente da comissão, Marina Bandeira, mandou um telegrama para todas as comissões de Justiça e Paz, inclusive a nossa, dizendo que aquilo não era iniciativa séria e que nenhuma comissão deveria participar. Portanto, nós tivemos ausência de comissões de Justiça e Paz no primeiro encontro por esse motivo. O boicote é uma organização de base que começou com umas 30 entidades e hoje já tem, apesar de todos os problemas internos, tem mais de 500 entidades articuladas. Agora, não foi a primeira vez que nós enfrentamos a resistência de setores da própria igreja à articulação das ONGs pela base. Mas me diga um pouco como é que funcionou essa articulação. Quem foram as primeiras pessoas contatadas e quem foram as pessoas que estiveram na linha de frente no tocante à organização desse primeiro encontro em Petrópolis? Até como anfitrião do encontro, o Leonardo Boff, com a sua liderança como teólogo da libertação, uma pessoa conhecida no mundo todo, deu o seu nome e sua colaboração junto com os companheiros do Centro de Direitos Humanos de Petrópolis. E eu fiz a ponte com a sede, fiquei encarregado de fazer a ponte com a sede. E aí se articulou dessa maneira. Obtivemos apoio de alguns outros grupos do próprio Estado do Rio, de Nova Iguaçu, com o Adriano Hipólito, de Nova Friburgo. Turma de São Paulo, de Mariana. A turma de São Paulo, que estava estruturando as suas entidades. Goiás, Pedro Wilson. Pedro Wilson. Acho não, eu tenho certeza que o Daniel Rex colaborou, era da CPT na época, né? Mas o primeiro encontro foi, ele reproduziu um pouco o que seria o movimento depois. Houve uma divergência muito grande em torno de questões secundárias, de temas, de dinâmica de grupo. Foi preciso que a direção convocasse um franciscano, um psicólogo, que aplicou umas técnicas de dinâmica de grupo para acalmar. Os franciscanos não queriam que se fizesse festa. Já na época nós batizamos de pastoral noturna. Não queriam que fizesse a pastoral noturna, mas houve um forró, inclusive vários estudantes franciscanos participaram e gostaram. Pedido para o Mariano contar uma piada, o Mariano contou uma piada super pesada, deixou algumas participantes chocadas. Tudo isso aconteceu no primeiro encontro. Acontece que o movimento cresceu muito, mas ele também voltou-se muito para si mesmo. Voltou-se para o próprio umbigo e passou além da grande contribuição que tem dado nesses anos todos, passou a se tornar uma espécie de gueto, que não soube assumir a hegemonia da luta pelos direitos humanos no Brasil, por causa de algumas atitudes, do meu ponto de vista, sectárias, fechadas no próprio grupo dirigente, porque sabemos que cada grupo dirigente tem a sua postura, e o movimento, de certa forma, se cristalizou, se burocratizou, e precisa passar por toda uma reforma interna para que o seu papel seja bem visível nas lutas sociais. A luta pelos direitos humanos é uma luta ampla, nós sabemos. Tem que ser ampla, geral e restrita como a anistia. Mas para que isso aconteça, é preciso haver um desprendimento de posturas de poder, de micropoderes. São lições que a história tem dado ao movimento e compete a ele aprender ou não. Se quiser se expandir mais, aplique essas lições e abrir as portas para outras expressões. Houve progressos, por exemplo, do meu ponto de vista, um grande progresso foi dado com relação às mulheres e aos movimentos
ligados a minorias, como é o caso da minoria gay, lésbica. Houve tempos em que não se podia falar desses assuntos, mas foi conquistada a integração desses segmentos. Isso é uma coisa que tem que ser preservada e garantida sempre. Dermi, o ano que vem, em 2012, o MNDH está fazendo 30 anos. Qual a avaliação que você faz sobre esses 30 anos do movimento? Ou você poderia dividir esses 30 anos em 10, 20 e 30? Eu diria que os 10 primeiros anos foram anos de defesa dos direitos humanos. Nós estávamos ainda com um intuito autoritário muito forte e em muitos lugares nós tínhamos ainda que nos defendermos contra a arbitrariedade policial, ideológica. Depois nós passamos, nos 10 anos seguintes, a uma fase de promoção dos direitos, de começar a dar os primeiros passos na linha de reforma das instituições à luz dos direitos humanos e de implantação de novas políticas na linha da democracia participativa e de estruturação de trabalhos na linha como eu já disse, de educação para os direitos humanos, cursos, criar cátedras nas universidades. Aí depois nós passamos numa fase que eu diria, nos últimos 10 anos, uma fase de um certo marasmo, de uma internalização, eu falei, uma atitude centrípeta de nós que éramos da direção do movimento, todos somos corresponsáveis, mas por outra parte de avanço no sentido de incorporação das mulheres, desses segmentos excluídos, e dando a cara realmente do que é a luta pelos direitos humanos no Brasil, diversificada, bastante diversificada. Agora, até por falta dessa política mais aberta, mais ampla, eu entendo que o movimento perdeu alguns espaços que ele poderia ter conquistado como direito seu, pela sua história. Articulou-se por fora do movimento a educação para os direitos humanos, mas em resumo eu diria que o balanço é positivo, o saldo é bem positivo. E é pouco divulgado pela imprensa, mas é uma realidade que está aí e que tem que melhorar e se aperfeiçoar.